Os dois estarão usando suas armaduras de ouro, sem sapores, nada do tipo, e ambos com a motivação de vencer a qualquer custo o outro. Diferente de todos os vídeos por aí, entre Saga e Shaka, que você já deve ter visto milhares aí pelo YouTube, onde uma pessoa analisa os dois sozinho, aqui vão ser duas visões. A visão de um fanboy do Saga, com a maioria dos argumentos que os fanboys dele usam por aí pela internet, redes sociais e tal, dando a sua visão sobre as coisas e como interpreta o poder do cara. E esse lado do Saga será interpretado por mim. E a visão de um fanboy do Shaka, com tudo isso visando o Shaka, que será interpretado pelos meus parceiros do canal Nerd. E pra quem não sabe, durante o período da nomeação do Grande Mestre, o Shaka e a maioria dos outros Cavaleiros de Ouro eram apenas crianças com 7 anos de idade, e por isso ele não estava apto a ser nem considerado para o posto, diferente de Saga, que àquela altura já tinha 15 anos e tinha até concluído seu treinamento de cavaleiro. E se existem algumas citações colocando o Saga como o cavaleiro mais poderoso, nós temos várias outras citações e fatos concretos mostrando que Shaka é o homem mais próximo de um deus. Isso não tem nada a ver com sua espiritualidade, e sim com seu poder, que é comprovadamente o cavaleiro com o maior cosmo entre todos e o único a dominar completamente o oitavo sentido. Bom, Nerdola, e agora com as habilidades do Shaka mais do que bem explicadas pela galera do canal Nerd, vamos à nossa somatória de pontos. Definir para qual dos dois vai cada um dos atributos: força, resistência, defesa, versatilidade e hacks. Que seriam habilidades diferentes, apelonas, fora do padrão. E depois disso a gente vai fazer simulações de combate, imaginando o famoso em quantas de 10 cada um venceria, para só então a gente trazer o nosso veredito para vocês. E o primeiro deles, a força, como aqui a gente não lida com força de soco, como um Dragon Ball ou One Punch, por exemplo, vamos assimilar esse atributo ao poder bruto, poder destrutivo, o estrago, o dano causado pelas técnicas dos nossos cavaleiros preferidos. E como já foi dito, esse é o atributo mais famoso do nosso bipolar Saga de Gêmeos. Ele é o cavaleiro de ouro que mais demonstrou poder bruto de fato, atirando de Gêmeos até a Sala do Mestre, Câncer à Virgem. Como foi explicado já no lado do Saga, pro Shaka rebater de igual para igual, a altura, digamos assim, a rajada de cosmo que o Saga lançou com uma das mãos apenas, o Shaka elevou o seu cosmo com aquela cena clássica da flor de lótus dele e atirou a rendição divina, sua melhor técnica destrutiva. Ou seja, se fosse uma explosão galáctica ao invés dessa rajada de cosmo com uma das mãos simples, o dano teria sido bem maior e não teria sido igualado com a técnica do Shaka. Sabemos, como foi explicado na parte do Shaka, que combando o Tesouro do Céu com a rendição divina, o Cavaleiro de Virgem consegue dar um dano semelhante ou até superior à explosão galáctica. Contudo, considerando que o Tesouro do Céu é uma técnica fora do comum, onde até o próprio Cavaleiro de Virgem ele se priva de um dos sentidos para elevar o seu cosmo ao extremo para usar a técnica, a explosão galáctica se torna muito mais efetiva nesse caso, pois a gente já viu o Saga usando 2 vezes contra o mesmo inimigo, o Canon também. É uma técnica normal e padrão para o Cavaleiro de Gêmeos. Ou seja, para o Cavaleiro de Virgem atingir esse nível destrutivo, ele precisa gastar muito mais recurso, sendo que para o Cavaleiro de Gêmeos é apenas a sua técnica padrão. Além do mais, né, pessoal? Esse é o carro-chefe do Saga, dos Cavaleiros de Gêmeos em geral. Dar o poder destrutivo pro outro seria sacanagem, né? Nosso bipolar merece esse ponto, vai. Ponto pro menino Saga. Explosão galáctica! Defesa. Bom, e aqui o Saga já se complicou, né? Pois junto com o Mu, o Shaka mostrou ter uma das mais poderosas defesas dos Cavaleiros de Ouro. Não sabemos ao certo, mas no mínimo podemos colocar o Kan do Shaka no mesmo nível da Muralha de Cristal do Mu. E se parar pra pensar, é até superior, né? Já que o Shaka, além de se defender, consegue camuflar o seu cosmo dentro da barreira, escondendo seu Ki como se fosse o Dragon Ball, sabe? A galera Dragon Ball faz muito isso. Essa técnica já foi vista defendendo uma rajada de mão do Saga que veio da Casa de Câncer, deixando o Shaka 0 bala, ileso. Mais pra frente vimos ela defender o golpe de vários espectros e ela só foi quebrada pelos 3 renegados, fantasiados como espectros. Tudo bem que os 3 não usaram as suas melhores técnicas, mas poxa, ainda assim é um baita feito, Nerdola. Fora que para inimigos mais fracos, o Shaka esbanja a técnica de defesa, como quando o Shiryu tentou dar um cólera do dragão no Shaka, e ele nem chegou a tocar na mão do Shaka. O Shaka fez uma espécie de Kan, né? Só que na mão dele, ele nem precisou segurar o golpe do Shiryu. O golpe nem tocou na mão dele, cara. Cê é louco. E o mesmo com o Ave Fênix do Ikki. Defesa vai pra nossa menina loura. Mais que merecido, Nerdola. Pô, enquanto temos um dourado com uma defesa surpreendente, temos o outro com uma resistência surpreendente. Praticamente um tanque de guerra imbatível, que é o Saga de Gêmeos. A gente já falou tudo isso, luta com o Shaka, luta com o Ikki, com o Seiya, com o Aioria e o Miro enfurecido pela luta contra o Shaka, pela morte covarde dele, né? A exclamação de Athena dos 3 renegados contra os 3 em bom estado
e o Saga se levantando como se nada tivesse acontecido. Pô, depois disso tudo, né, claro dizer que o ponto de resistência vai pro nosso bipolar. E é como vocês já viram, né, um que quase não toma dano e o outro que aguenta tomar muito dano. Os dois são monstros demais. Bom, e é aqui que o Shaka brilha mais do que todos os dourados, né? Na real, acho que o Shaka devia ser o dourado brasileiro e não o Aldebaran. Porque o cara tem um jeitinho brasileiro pra tudo, meu amigo. Ele tem técnica pra auxiliar ele em praticamente todos os aspectos. O cara tem 8 técnicas. O Khan pra defesa, rendição divina pra ataque destrutivo, ciclo das 6 existências, que é tipo outra dimensão dele, sabe? Invocação dos espíritos malignos pra ataque também, tesouro do céu, a sua cartada master, e como eu disse, ele tem um jeitinho pra tudo. Ele tem uma técnica que ele usou contra o Aioria. No anime não dá o nome, mas no mangá tem. É Tempourine, que faz ele tirar a perplexidade e atacar alguém com tudo. Ou seja, se ele estiver um dia lutando com alguém que ele não queira, mas precisa lutar, ele consegue tirar essa perplexidade pra poder atacar o cara com tudo. Cê é louco, mais apelão impossível. E o famoso abrir os olhos do Shaka, né? É o Agio, que é outro jeitinho brasileiro do Shaka, para conseguir um cosmo maior do que o padrão, digamos assim, dos Cavaleiros de Ouro. Shaka ele vai se privando da visão, vivendo de olhos fechados, né? Para quando ele abrir, aquele cosmo que ficou acumulado exploda para fora, conseguindo mais poder do que o normal. Então, tipo assim, imagine quando o personagem tá perdendo em CDZ. Aí ele começa a gritar por Athena, pro cosmo explodir, os escambar A4. E ele consegue aquele poder além do normal. O cosmo queima mais do que normalmente, arrepia todo mundo, você sabe, né? Então, o Shaka tem um jeitinho brasileiro pra isso também. Ao abrir os olhos, depois de muito tempo, ele usa o Agio, que simboliza a criação do universo. Justamente pelo Big Bang ter explodido a partir de um ponto, exatamente igual acontece com o cosmo do Shaka. A analogia nesse caso é fenomenal. Ou seja, ao invés de ter que gritar e acontecer em momentos específicos, ele meio que tem um gatilho pra fazer isso, sabe? Jeitinho brasileiro. Fora como a gente já viu aqui, se ele precisar causar mais estrago, uma destruição maior, ele pode, ao invés de usar o tesouro do céu pra tirar o sentido, ele usa pra travar um adversário, deixando ele sem defesa, assim aumentando o dano que a rendição divina vai dar. Ou seja, ele dá um jeitinho brasileiro pra aumentar o dano também. Ele não é indiano, ele é brasileiro, ele é BR, meu filho. Porque eu nunca vi um cara dar tanto jeitinho brasileiro quanto o Shaka, na moralzinha. Apesar do Saga ter um arsenal fantástico também, no quesito quantidade de técnicas, o Shaka supera com certeza. Ponto pra nossa lourinha. E meus amigos, é aqui que o Shaka leva a vantagem. O Shaka junto com o Saga tem as duas técnicas mais apelonas dos 12 Cavaleiros de Ouro. O Tesouro do Céu e o Satã Imperial. São de longe as duas técnicas mais apelonas dos dourados, se bobear até do Cavaleiro do Zodíaco. Uma trava o adversário pro Shaka poder ou tirar o sentido, ou combar com a rendição divina para dar dano. E a outra faz simplesmente uma pessoa de escrava, sem tempo limite até a ordem dada ser cumprida. Inclusive Cavaleiros de Ouro, a maioria dos Cavaleiros de Ouro. E não é até a pessoa ver alguém ser morto na frente dela. Essa foi a ordem que o Saga deu pro Aioria, e o Khan não ia dar essa ordem também pro Radamantes. Por isso a galera acaba se confundindo. Mas no mangá, o Saga deu ordens diferentes pro Ikki. E a primeira foi ele se mutilar. A segunda foi ele matar o Seiya, arrancar a cabeça do Seiya. E o Ikki até fala que se ele não tivesse escapado na segunda, se a primeira ordem fosse ter matado o Seiya, ele teria matado. Porém, apesar dos dois possuírem as duas técnicas mais apelonas de CDZ, como eu já falei, a maioria dos Cavaleiros de Ouro estão aptos a serem controlados. Só que o Shaka é um dos poucos que não tá na maioria. Ele é um dos poucos que consegue se safar. Como o Ikki, segundo o próprio Saga, estava em igualdade no ramo psíquico, o Ikki conseguiu se safar no meio. O Mu, obviamente, é o melhor dos dourados nesse quesito, com exceção do Doku e Shion, né? Segundo a Taizen, pela experiência, eles elevaram o máximo poder psíquico também. O Mu também estaria imune, 100%. E adivinhem, o Shaka levou o golpe fantasma do Ikki e rebateu a ilusão. Ou seja, ele é melhor que o Ikki, por consequência, melhor que o Saga. E é por isso que o Shaka leva esse atributo, pois o Satã Imperial não funcionaria nele, mas o Tesouro do Céu, como a gente viu na saga de Hades, acerta sim o Saga. O que vai acontecer depois do golpe a gente vai falar mais pra frente, mas o golpe sim, o Saga vai levar. Ponto pra nossa lourinha de novo. Fechando nosso placar em 3-2 pro Shaka.
Mas o que eu vejo muita gente pensando errado, debatendo errado inclusive, é que é uma luta unilateral, sabe, pra um dos dois lados. Que um sola o outro na maior tranquilidade do mundo, baseado numa luta farsa da saga de Hades. Gente, são dois dos mais poderosos do Cavaleiro de Ouro. Numa entrevista, o próprio Kurumada respondeu que se o Mu e o Shaka lutassem, seria uma luta fora do comum e devastadora. Agora imagina o Saga contra o Shaka. E é por isso que a gente decidiu trazer umas simulações de combate e diversas situações que poderiam acontecer. Porque pensa comigo, ciclo das 6 existências e outra dimensão pode descartar, já que os dois têm ótimos poderes nesse quesito. Invocação dos espíritos, a gente viu o Saga parar com a maior facilidade. É um golpe geralmente para inimigos mais fracos mesmo. Pode descartar também. O Shaka levaria menos dano que o Saga por conta do seu Kan. Tudo bem, não tancaria por completo uma explosão galáctica, visto que quebrou com os golpes simples dos renegados, mas tiraria fácil uns 40-50% do dano. Já o Saga tomaria mais dano, mas ele tem mais HP pra tomar o dano, sabe? Ele tanca mais, então fica elas por elas. Um toma pouco dano e o outro aguenta levar mais dano. E o mesmo se aplica às técnicas. A explosão galáctica dá mais dano que a rendição divina, porém o Shaka ia dissipar a parte do dano com o Kan. Já a rendição divina, que dá menos dano, o Saga levaria 100%, mas aguenta tomar mais dano. Nenhum dos dois casos seria suficiente para matar o outro, rapaziada. Visto que a rendição divina empatou com o golpe do Aioria, que o Saga segurou com as mãos. E a explosão galáctica não vai dar tanto dano por conta do Kan. E o Satã Imperial também seria inútil, como a gente já viu. Vocês começaram a perceber o porquê de Cavaleiros bater sempre na tecla do Guerra de 1000 Dias? Não necessariamente todos os dourados, mas aqueles com poderes mais próximos, como nesse caso, é uma batalha interminável, onde um golpe não acerta e esse e o outro empata com aquele e vice-versa. Porém, o Shaka tem uma arma para desequilibrar essa brincadeira, que é o Tesouro do Céu. Hora ou outra, ele vai usar. E é em cima dessa técnica que a gente vai fazer as nossas simulações da batalha. As 10 batalhas. Quantos cada um venceria? Vamos considerar que das 10 o Shaka usou. Ele não ia perder sem usar, perder com o zap no truco. O Shaka não faria isso, cara. 4 das 10 vezes ele usou para tirar os sentidos do Saga, e o Saga realmente morreu. Ele não aumentou o 7º por conta de perder e tal. Na teoria sempre deveria ser assim. Perdeu, morreu. Mas no universo de CDZ perder sentido é igual ganhar poder, né? Ou que após ele tirar os 5 sentidos e o Saga tá caído no chão, o Shaka finaliza logo ele. Então 4 vitórias já estão pro Shaka. Porém, vamos considerar que nas 6 restantes o Saga teve sim seu 7º sentido apurado por estar sem os 5. Porque, gente, isso aconteceu tantas vezes, mas tantas vezes, que desconsiderar falar que é protagonismo seria puxar a sardinha pro Shaka. Muitos falam que o Ikki fez porque era o Ikki protagonista, foi só aquela vez. Mas não, gente. Seiya fez isso na casa de Touro, não era nem no Saga ainda. No anime fica sem explicação o porquê do Seiya ter ficado mais forte. Parece só mais um protagonismo de Cavaleiros mesmo. Mas no mangá o Aldebaran percebe que após o Seiya perder o sentido do tato pela pancada do golpe Grande Chifre, o 7º, que é o 7º sentido é o Cosmo, foi aumentado. Ikki contra Shaka, Yoga contra Milo no último golpe do Antares. Ele despertou o 7º após perder os outros sentidos na luta. Yoga contra Camus atingiu o 0 absoluto por estar quase perdendo sentidos. Seiya contra Saga no Cometa de Pégaso. Então, né, não vamos ser literal aqui, acreditar ao pé da letra no golpe não funciona 2 vezes, perdeu o sentido, morreu, essas coisas. E dessas 6 vezes que o Saga eleva o seu 7º sentido sem os outros 5, a gente tem 2 possibilidades. Já que o Outra Dimensão e o Satã Imperial não funciona com o Shaka, ele teria apenas a Explosão Galáctica. E essas 2 possibilidades seria com a Explosão Galáctica, com o Cosmo no máximo após perder os 5 sentidos. E sim, mataria o Shaka. É só você pegar o exemplo do Seiya, gente. O Seiya não tocava no Saga. Porém, sem os 5 sentidos e com o Cosmo no máximo, o cara conseguiu atirar o Saga na parede, desacordando ele. E ainda machucando o rosto. Agora tu imagina um golpe que já é o mais destrutivo dos dourados, que já dá dano no cara, com esse boost absurdo. Derrotaria o Shaka com certeza. Vamos acabar com isso! Termina agora! Bora! Explosão galáctica! Porém, a outra possibilidade
seria fazer como o Kanon fez. E não só usar a explosão galáctica, como usar ela queima-roupa, né? Desintegrando os dois da face da Terra. Como aconteceu com o Kanon e Radamantes. Sinta comigo a força da explosão das estrelas! Explosão galáctica! Destruição! Vamos considerar que seria 3 de 3. No placar geral, Shaka venceria 4 de 10, Saga 3 de 10 e ele arrancaria um empate 3 de 10. E é aqui que a gente confirma o nosso vencedor da Batalha de 1000 Dias pelos pontos, aqui pelas simulações. O Shaka tem mais vantagem de vencer, porque nas vezes em que ele venceria, ele sairia, obviamente, bem machucado, mas sairia vivo. Já o Saga, mesmo nas vezes que ele vence, olha o preço que ele tem que pagar. Ele perdeu os 5 sentidos e mesmo após vencer, ele não vai viver sem sentido pro resto da vida. Iria ficar um morto-vivo, praticamente morto. Ele morreria depois, ele venceria moralmente, mas depois morreria também. Praticamente um empate. E aqui a gente não considerou coisas como, porque o Saga poderia fugir do outra dimensão com outra dimensão do Tesouro do Céu antes do Shaka tirar. Porque o Shaka pode fugir da explosão galáctica indo pro ciclo das 6 existências. Porque vamos ser bem sinceros, galera. CDZ é praticamente um game de RPG, né? Cada um ataca o outro no seu turno e o outro recebe de peito aberto. Depois ele ataca com o golpe dele e 90% das lutas são assim. Vamos acabar com isso! Edição divina! E, portanto, o vencedor dessa batalha de 1000 dias, na nossa opinião, é Shaka de Virgem, o homem mais próximo de Deus. Vencedor! Ninguém vive pra sempre. Realmente, rapaziada, se verem o Shaka tirando X1 com alguém, por via das dúvidas, não aposte contra ele, cara. Porém, vocês saguetes, fanboys do Saga, não fiquem tristes pelo seguinte. Se realmente numa luta Shaka tem mais chance de vencer, porque diversos personagens da obra, inclusive que conhecem e até lutaram contra o Shaka, mencionam e reconhecem o Saga como mais poderoso. Como o Ike de Fênix mesmo disse em Next Dimension, porque na opinião desse que vos fala, o Saga merece sim o seu vulgo de o mais poderoso, o mais forte dos Cavaleiros de Ouro. E por quê? Porque como a gente viu nessa batalha, mesmo perdendo, né, ficando em segundo lugar no ranking quando o assunto é X1, ele ainda ganha em alguns pontos do Shaka, coisa que o Aiolia, por exemplo, não ganha em nenhum. Somando isso ao fato dele poder fazer outros Cavaleiros de Ouro como escravos com o Satã Imperial, ou seja, se ele realmente quiser matar alguém, o Shaka, por exemplo, sem se arriscar, ele simplesmente usa a técnica em 2 dourado, visto que 90% tá apto a levar o golpe, e coloca como regra matar o Shaka, independente do que precisar fazer, até exclamação de Atena. Exclamação de Atena! E pra você, Chaquete, eu sei que parece forçado, parece puxar saco pro Saga, mas o Saga é o único dourado que tem recursos pra vencer até aqueles que ele não venceria no X1, Shaka ou Doku, por exemplo. Se o Shura quiser matar o Shaka, ele não consegue pronto. Se o Miro, o Aioria quiserem matar, eles não conseguem. A gente já mostrou aqui todos os recursos que o Shaka tem. O único que tem recursos pra isso é o Saga. Por isso que no caso dele, X1 não é tudo. Se ele não merecesse esse vulgo, Ikki não falaria isso, Milo não falaria, Kanon não falaria. O cara tem o maior poder destrutivo dos 12 dourados, ótimo poder dimensional, um dos poucos com esse poder, inclusive, de poder controlar dimensões e controlar a armadura de ouro à distância, inclusive mandando ela dar os golpes secretos dele. E pra fechar, controlar até outros Cavaleiros de Ouro transformando em escravos. Uma analogia com outro anime, pra quem deve estar refutando a ideia, é em Naruto. O Orochimaru, ele não tancava o terceiro Hokage. O velho era brabo até na velhice, velho. Mas ele só aguentou porque o primeiro e o segundo Hokage estavam lá. Tá, mas por que o primeiro e o segundo Hokage estavam lá? Quem foi que invocou? Por causa da técnica dele. Ele tem a técnica pra usar. Numa luta entre os Sanins, o Jiraiya vence ele no X1. Mas e se ele não deixar a luta no X1? Por isso eu considero ele o mais forte dos três.
Por isso, esse vídeo a gente disse que ia acabar com toda a discussão, né? E a gente vai acabar agora. A gente vai agradar os dois lados, hein? Fanboys do Shaka, as famosas chaquetes. Anotem aí. Shaka vence Saga. Fanboys do Saga, as famosas saguetes. Anotem aí, Saga é o mais poderoso dos Cavaleiros de Ouro. E um fato não altera o outro. Como a gente viu aqui, a gente ficou meia hora falando disso. Podem ficar felizes que os personagens de vocês são os maiores monstros de Cavaleiros do Zodíaco. Duas lendas com desenvolvimentos muito bacana na obra, que inclusive, pra mim, vale muito mais a pena ser fã por isso do que simplesmente pelo ranking que o meu tá nos vídeos por aí. Ser fã porque o meu é mais forte que o outro. Explosão Galáctica! A maior técnica de Shaka de Virgem! Tesouro do Céu! E é isso, Nerdola. Espero que tenham gostado desse vídeo. Deu muito trabalho buscar cada detalhe dentro da obra, dos mangá. Putz, grila, deu tanto trabalho que eu tive que chamar reforço. Por isso, um grande abraço pros meus amigos do canal Nerd. Sabem muito. Ótimo trabalho. Vão lá, se inscrevam no canal deles. Assistam o ranking dos Cavaleiros de Ouro que eles fizeram. Link do canal tá aparecendo aí no card. Se inscrevam porque os caras fazem um trabalho ótimo. Como vocês puderam ver aqui, né? No caso do Shaka, né? E se inscrevam no canal Nerdolas aqui também. Ajuda a gente a crescer cada vez mais no YouTube. Com esses papos nerdolas sobre anime, série, filme. E comentem aí se concordam, se acham uma besteira, uma blasfêmia o que a gente falou aqui. Óbvio que no máximo respeito, né? Vamos debater sobre esse tema que viaja na internet desde os tempos mitológicos. Tamo junto, Nerdola!